assim, se eu pensar desde o início mesmo, desde os meus primeiros estudos, da época da universidade, os trabalhos logo após a universidade, mesmo eles têm um denominador comum, que é a presença da figura humana e uma tentativa de entendimento das relações humanas e do corpo em alguns momentos. Mas essa questão da figura está sempre presente. Eu não sei se vai estar para sempre, mas até agora esteve. Eu vejo essas figuras de uma forma bem genérica. Não é uma pessoa específica, não sou eu, é o ser humano como um todo. Assim, então uma mulher não é aquela mulher ou sou eu, é a mulher num sentido maior. Apesar de que muitas vezes eu usar referência ou fotográfica, ou fotógrafo amigo, ou me autofotografo, porque eu sempre gostei de trabalhar com a referência porque ela te dá uma dimensão do corpo, do movimento corporal como ele é de fato. Porque quando você desenha sem ter uma referência, tem muitos movimentos, muitas formas que acabam se perdendo. Então eu gosto de trabalhar com referência. Mas, por outro lado, eu não me preocupo em captar o que é a essência daquela pessoa que está na referência. Eu não me preocupo que o que eu vou realizar na tela remeta diretamente à identidade daquela pessoa que está na referência. Não ilusionista, porque até a forma como eu trabalho a cor não permite esse tipo de leitura do trabalho. Mas eu gosto que tenha uma correlação com as proporções anatômicas reais. Então, assim, eu gosto de trabalhar o movimento como ele seria de fato. Então, e tem algumas posições que são muito difíceis. Então, se você pensar uma pessoa nadando, eu posso imaginar, eu posso até criar um boneco dessa pessoa nadando. Mas você vê a musculatura, como ela funciona, como são as articulações de fato, isso só com uma referência. Ou você olhando a pessoa, ou com um modelo, ou com uma imagem fotográfica, um vídeo, independente. Mas eu gosto que tenha essa correlação com essas proporções anatômicas reais. Isso é uma coisa que eu gosto, que em algumas áreas você tem essa correlação mais direta com a realidade, em outras áreas você tem padrões totalmente chapados, em outros momentos você tem uma cor chapada. Então eu gosto de brincar com coisas que normalmente são... Como que eu vou dizer isso? Então, por exemplo, eu posso trabalhar o gradiente, vou falar de gradiente, então que eu acho que é um jeito que eu posso explicar isso. Com gradiente eu crio profundidade. Eu posso criar profundidade com uma gradação cromática. Então, sei lá, eu vou do azul mais escuro para o azul mais claro. Isso vai dar uma ideia de volume que vai estar associado a um tipo de representação. Ou eu posso criar a ideia de profundidade com uma sobreposição de planos. Que isso vai me dar a ideia de profundidade de uma outra forma, que é de um outro estilo de representação. Eu gosto de colocar essas duas formas distintas na mesma composição. Então tem uma colagem de formas diferentes de representar as mesmas coisas. Se você pensar, eu tenho no mesmo plano uma colagem de várias coisas diferentes. Eu não sei, tem um pouco a ver com a forma que eu vejo a vida mesmo, né? Porque você tem uma colagem. Hoje, principalmente no Brasil, que a gente tem uma mistura de culturas, de crenças, de moral. Tipo, você pegar no seu prédio, no seu andar, você vai ver que cada pessoa tem uma crença, uma religião, um jeito de encarar a vida, não sei o que, não sei o que, que é uma coisa de retalho, sabe? Tá tudo ali, tá tudo misturado e não tem uma unidade, né? E não é necessário que tenha, acho que pode existir uma convivência dos diferentes no mesmo ambiente, eu acho que é um pouco isso. É que essa é uma questão um pouco complicada, assim, né? Porque quando eu falo ativista, eu nem me vejo como uma ativista no sentido estrito da palavra, porque assim, eu não sou uma militante, não sou... Muitos ativistas
acabam sendo extremistas em alguns momentos, mas assim, sempre convivi com pessoas. Mas eu acho que essa questão do ativismo ela acaba estando muito mais presente na minha postura em relação à vida e, consequentemente, na minha postura em relação ao trabalho. Eu acho que não necessariamente ela está naquilo que eu represento, mas no como eu lido com o meu trabalho. Então, quais são as escolhas que eu faço em relação a ele, né? E que são também as escolhas que eu faço em relação à vida. Eu nunca tive assim a intenção que o trabalho fosse panfletário ou que determinasse um ponto de vista específico, mesmo na série do Mickey, que toca em questões que eu considero fundamentais na atualidade, mesmo naquela série eu não tinha a intenção de determinar uma maneira de pensar ou dizer que isso é certo ou errado, é simplesmente apontar que eu acho que tem temas que devem ser pensados e refletidos pela comunidade. O start desse blog, na realidade, foi o seguinte. Alguns anos atrás, eu fiz uma página no Flickr. E através do Flickr eu comecei a conhecer muita gente de outros países, de outros lugares que estavam trabalhando e me comunicar com essas pessoas. Eu comecei a descobrir que existiam múltiplas redes na internet onde as pessoas de fato postavam seus trabalhos, se encontravam e às vezes eram pessoas que estavam em galerias muito grandes, às vezes eram pessoas que moravam em fazendas nos interiores, sabe, lugar muito distante assim, e que ali existia um ponto de confluência de interesses. E aí eu comecei a favoritar alguns trabalhos que eu gostava, aquela coisa, e você vai tipo conversando mais com um e com o outro. E num determinado momento eu comecei a perceber que tinha uma similaridade muito grande nos trabalhos de várias garotas assim da minha faixa etária ao redor do mundo. Isso começou a me deixar encucada, assim, eu falei, poxa, como, né, que em lugar assim, tá tão distante e tá tão similar e muita gente fazendo uma mesma coisa, de uma mesma forma. E aí a ideia do blog foi de juntar isso tudo no mesmo lugar, como um primeiro ponto de partida para uma pesquisa, de entender que momento é esse, o que está acontecendo, que sabe, que agrupa todas essas pessoas. Então, o que eu percebia é que existia uma valorização da narrativa. Então, eram imagens que tinham narrativas, que contavam de alguma forma uma história. Também percebi que a grande maioria usava a linha muito bem definida nas imagens, então tinha uma predominância da linha, né, de um estilo linear, que não é 100%, mas isso existia. Uma coisa também da cor, que eu comecei a perceber que um jeito de usar a cor, um jeito de usar um tipo de composição, que eu acho que é muito própria da nossa geração. Mas aí eu entendi que isso seria uma boa forma de adentrar nesse universo, né? E eu gostaria, na verdade, que esse blog virasse outras coisas no futuro, que ele fosse só o germe de uma pesquisa, assim. E aí você perguntou da questão do feminino e do masculino, né? Bom, aí esse agrupamento não foi nem tanto no sentido de que, porque são mulheres, ou porque de fato, a entrada da mulher na história da arte é muito recente, né? Se você pegar o Gombrich, ele não cita uma mulher. Foi a primeira instituição que começa a comprar, de fato, trabalhos de mulheres nos Estados Unidos é da década de 60. Então, são 50 anos. É muito recente. Mas, apesar de recente, ela foi... Enfim, a mulher ela já está incluída nesse circuito de uma forma ou de outra, né? Eu acho que começa até a perder um pouco a necessidade de diferenciação, não de gênero, porque biologicamente é diferente de fato, mas de atributo social, sabe? De atividade e tal, acho que acaba equiparando. Então não é nesse sentido de que assim, as mulheres, não sei o quê, alguma coisa... não, assim,
Inicialmente, eu tenho uma ideia da estrutura geral do trabalho. Então, assim, quais são os principais elementos da composição, aonde eles vão estar, como eles estão relacionados formalmente. Então, tem algumas coisas que já estão muito claras, as principais massas de cor, assim, isso já está mais ou menos pré-definido. Mesmo que eu não saiba, por exemplo, qual a cor vai ser, eu sei exatamente aonde vai estar aquela massa, né? Mas aí, depois que eu defino essa estrutura primeira do trabalho, as cores, como vai ser o acabamento, não sei o que, tipo, novos elementos que vão surgindo durante a execução, isso não está nem um pouco pré-definido, assim. Então eu tento sempre manter uma estrutura que me auxilie, mas que não me determine. Porque na hora que eu tô de fato trabalhando, assim, parece estranho falar isso, mas eu tento me desligar de qualquer sentimento. Se eu estiver muito eufórica, ou alegre, ou triste, eu não consigo trabalhar. Tanto é que sim, eu sempre prefiro trabalhar. A hora que eu acordo, eu não olho e-mail, eu não atendo telefone, que é para tentar me ausentar o máximo possível de qualquer preocupação, de qualquer coisa. E aí quando eu estou trabalhando, eu tento simplesmente me concentrar o máximo possível e se eu estou fazendo uma pincelada é olhar a pincelada, é pensar na cor, e, e afastar todos os sentimentos. Pura e simplesmente isso, assim, é quase um exercício de meditação, né, assim, daquela coisa do... eu acho que tem uma coisa assim que é de uma ação que você executa constantemente, que você vai se aprimorando, mas que sempre é nova, que você tem que ter aquele... Não chega nem a ser um prazer, não é nenhum prazer, mas você tem que simplesmente executar. É muito isso, assim, se eu saio disso, se eu imagino, se eu tenho uma expectativa em relação ao trabalho, ou se eu penso no que eu devo fazer, se eu penso sobre o ato de agir, nossa, quando eu sinto barato, a hora que acaba.